Eu quero partilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus aqui, rápidas palavras, serei muito breve, sucinto e objetivo, mas tem uma palavra de Deus para ministrar aos irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e vamos ler dois versículos, o versículo de número 30 e também o versículo de número 31. Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo de número 8, e dois versículos, o versículo de número 30 e também o 31. Os irmãos encontraram, amém? Assentados mesmo como os irmãos estão. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Verso 30 do capítulo 8 do livro de Atos, diz assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vês lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Amém? Irmãos, nós estamos diante a esse texto, a esta palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui neste livro de Atos dos Apóstolos, este livro ele é um divisor de águas no Novo Testamento, pois o livro de Atos ele encerra os evangelhos, e logo após o livro de Atos nós temos o início das epístolas, tanto as epístolas paulinas como as epístolas pastorais ou epístolas universais. O livro de Atos dos Apóstolos ele é conhecido como a dobradiça do Novo Testamento, ele é esse divisor. E o livro de Atos dos Apóstolos ele é um relato fidedigno dos primeiros anos da igreja, quando a igreja ela recebe o poder do alto, ela é revestida com a autoridade, a graça do Senhor, e agora ela começa na sua expansão a fazer aquilo que havia recebido do Senhor Jesus. Quando nós abrimos, o escritor de Atos é o evangelista Lucas, e este Lucas, ele é o único escritor gentil entre todos os apóstolos ou os discípulos do Senhor. Primeiro porque ele era um médico amado, e algumas vezes nós vamos encontrar na Bíblia esse homem que nós chamamos de Doutor Lucas, tratando das necessidades dos apóstolos, dos discípulos, dos seus companheiros de ministério. E também nós vamos ver Lucas como alguém que tem um ápice histórico, porque ele conhece muito bem a cultura, a religião, as cidades. Esse Lucas então vai datar, vai começar a colocar e vai também a redigir nos seus pormenores aquilo que o Senhor começou a operar. Quando ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, a Bíblia diz que ele escreve a um homem erudito por nome de Teófilo, que provavelmente era alguém que temia o Senhor, pois o nome Teófilo é aquele que teme a Deus e serve ao Senhor. Provavelmente Teófilo era alguém do alto escalão da sinagoga que temia a Deus. E quando nós abrimos no livro de Lucas, Lucas vai dizendo assim no seu evangelho: eu começo a te escrever, ó Teófilo, as coisas que o Senhor Jesus começou não só a ensinar, mas também a fazer com sinais, prodígios e maravilhas. E quando nós olhamos para Lucas, há uma promessa no capítulo 24 e no versículo 49, em que Jesus fala ao colégio apostólico, aos discípulos: permanecei, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, depois de receber esse poder, vocês podem sair e anunciar o evangelho. E aí, esta promessa de Lucas no seu evangelho é cumprida no livro de Atos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8,
quando a Bíblia Sagrada diz que o Senhor faz uma promessa dizendo que eles iam ser revestidos da virtude do Espírito Santo e eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estavam há 10 dias orando. Eles estavam assim como os irmãos estão agora. A Bíblia diz, pastor Auri, que eles já estão há 10 dias orando e buscando ao Senhor. E a Bíblia diz então que esses irmãos clamam e pedem para que a promessa do Pai se cumpra, pois Jesus disse: eu vou para o Pai porque a minha parte está cumprida. Eles então perguntam: mas Senhor, tu vai nos deixar órfãos? Jesus diz: de maneira alguma, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e não se preocupem, porque Ele não estará convosco apenas na segunda, na quarta e na sexta no dia de culto. Ele não estará apenas nos dias bons, nos dias em que você está bem, com saúde, com dinheiro no bolso, mas o Senhor Jesus faz uma promessa: Ele estará convosco todos e todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz então que eles clamam e pedem, e a Bíblia Sagrada diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e todos os que estavam dentro da casa foram cheios do Espírito Santo. Eles foram possuídos pela presença do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles foram batizados e ouvia-se falar línguas repartidas como que de fogo. A Bíblia diz que esta igreja se levanta e ela recebe a presença de Deus. Quem está de fora diz: olha lá, estão todos bêbados, cheios de mosto, cheios de vinho. Mas Pedro se levanta na autoridade e diz assim: varões, isso que vocês estão vendo não é um povo não cheio de vinho e bêbado, mas é um povo que sobre eles está a promessa de Joel capítulo de número 2 e versículo de número 28, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e toda a carne veria a glória de Deus sobre tudo. Aqui então esta igreja, pastor Maurício, levanta o livro de Atos dos Apóstolos. Isso é atos, ações, atitudes que a igreja, que os discípulos, que os apóstolos tiveram após serem cheios, tomados pela glória do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que esta igreja se levanta. Oxalá que voltasse esses dias entre nós, porque esta igreja, ela era uma igreja simples, humilde, era uma igreja que olhavam para ela e não davam muito valor, mas Satanás tremia no inferno quando esta igreja abria a boca. O mundo falava, o céu enxergava, o rosto levantava, os mortos eram ressurretos. Nesta igreja não tinha lugar para Satanás, para demônios e para tudo aquilo que não era de Deus. Nesta igreja imperava a mão do Espírito Santo sobre ela. E o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido também como o livro de Atos do Espírito Santo, porque em todo o decorrer do livro de Atos nós vamos ver o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. O grande segredo para uma igreja triunfar, para uma igreja vencer Satanás, os demônios e esta sociedade que a cada dia se afunda mais na lama do pecado, é ter a presença e a glória do Espírito Santo sobre ela. Em toda a Bíblia, pastor Ali, nós vamos ver principalmente no livro de Atos, o Espírito Santo tomou, até mesmo quando foram eleger um novo discípulo, disseram assim: pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós. Toda vez que o Espírito Santo for a primazia, estiver em primeiro lugar, a glória de Deus vai envolver,
E aí, irmão, ele se responsabiliza por aquilo que fala. Nesta última hora, o Senhor está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo geme e os seus gemidos são inexprimíveis. O Espírito Santo quer agir, quer trabalhar, quer curar, quer libertar. Só é necessário uma coisa: você abrir o teu coração e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me, fala-me, capacita-me. Quando Davi está no pecado e está entendendo que sem Deus e sem o Espírito Santo ele não é nada, ele se atira diante do trono de Deus. No Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. E ele diz: Senhor, eu posso perder tudo, fama, coroa, glória, posso perder tudo que eu já ganhei, mas por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, meu irmão, perca tudo, perca amizade, perca influência, perca nome, perca o que tiver que perder, mas não perca a presença e a glória do Espírito Santo sobre a tua vida. O Espírito Santo quer se inventar a ser o primeiro na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. O Espírito Santo está dizendo: eu estou aqui e eu bato a porta do teu coração, eu estou aqui e eu falo em alto e bom som ao teu ouvido, dizendo: volta, vem, porque eu quero te usar e fazer o que prometi e fazer o que disse que faria. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, deixa eu correr só mais 10 minutos, porque não posso passar daquilo que o pastor me liberou. Quando nós abrimos aqui, capítulo 8, versículo de número 30 e também o versículo de número 31, a igreja sai então e começa a pregar em Jerusalém. Dentro de Jerusalém, prodígios e maravilhas começam a acontecer. Depois de Jerusalém, esta igreja se expande debaixo de uma promessa, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Filipe está pregando, Filipe está levando a palavra. De repente a Bíblia Sagrada diz que Filipe chega a Samaria. Filipe prega, uma grande multidão de pessoas creem no Espírito Santo, na presença do Senhor e na mensagem do Evangelho. Quando eles se convertem, Filipe agora pede ajuda de Pedro e João, que estão em Jerusalém. Eles então vêm até Samaria, eles impõem as mãos sobre os irmãos e a Bíblia diz que eles recebem a presença do Espírito Santo. Quando eles recebem a presença do Espírito Santo, havia um mágico na cidade que havia ouvido pregação de Filipe e aceitado a Jesus. Mas quando ele vê, pastor Lauri, Pedro e João impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele chega e pergunta assim: quanto é que vale ter isso aí que vocês têm? Qual é o preço que vale isso aí de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo? E Pedro diz assim: misericórdia o Senhor tenha de ti, e ele não te inculpe a tua alma, porque isto daqui que nós temos, a presença do Espírito Santo, não tem ouro, não tem prata, não tem nada que possa comprar, é dom que vem de Deus. Eu não ali, nós não podemos ter o melhor carro, o bolso cheio de dinheiro, mas o que nós temos, nem o dinheiro, nem o dólar, nem o ouro, nem a prata, tudo que é mais valioso nesta terra pode comprar. O que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. O crente pode não morar na melhor casa, pode não ter o melhor emprego, mas ele tem um amigo consolador, aquele que está sempre ao seu lado, o Espírito Santo de Deus. Então agora, mediante a isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo carrega e leva Filipe até o deserto. E ele chega no deserto e a Bíblia diz que o Espírito Santo fala no ouvido dele, porque uma carruagem seguia à sua frente, e o Espírito Santo diz assim: Filipe corre, Filipe vai, porque tem uma obra para realizar. Quando Filipe corre, Filipe chega até o lado da carruagem e vê o Raul, o servo da rainha de Candace, que está lendo o versículo do livro de Isaías, e ele lê em voz alta, e ele lê, mas ele não entende. E o Espírito Santo diz a Filipe: Filipe, pergunta para ele se ele entendeu o que ele leu. A Bíblia diz que Filipe, do lado da carruagem,
Pergunta para ele: ei, entende tu o que lês? Aquele homem toma um susto dentro da carruagem e pergunta: como poderei eu entender se não há quem me explique? Aleluia. Como é que eu vou compreender se não há alguém que me explique o que está contendo neste texto? Irmãos, eu vejo aqui as duas grandes missões da igreja para deixar como reflexão aos irmãos. Primeiro, a urgência de se pregar o evangelho. Este homem, ele era mordomo da rainha de Candace, e a Bíblia diz que ele tinha muitas posses. Outra, ele estava vindo da festa de Pentecostes, ele estava vindo da festa em que o sacerdote abria a lei, mas ele ouviu e não compreendeu aquilo que havia sido pregado. Ele estava agora com o pergaminho no livro de Isaías, o seu coração estava desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Ele ouviu, mas não adianta ouvir se não compreender. É o que nós estamos ouvindo e vivendo nos nossos dias. Não tem pregação 24 horas por dia, no rádio, na televisão, na internet, mas as pessoas não estão compreendendo a palavra do Senhor. E o Senhor conta comigo e contigo para nós, como agentes de Deus na terra, explicar que o evangelho se resume em três coisas: morte do Senhor Jesus, em que ele derramou seu sangue por nós e perdoou os nossos pecados, também na sua ressurreição, porque se Cristo morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas ao terceiro dia as mulheres foram lá e o varão disse: ei, quem é que vocês estão procurando? Aquele que estava morto agora vive. E a terceira é de que ele veio nos buscar, porque esta terra não é o nosso lugar, nós vamos para o céu em nome de Jesus. Aleluia. A urgência de se pregar a palavra, a urgência de se falar o evangelho, a urgência de se anunciar esta palavra, mas não somente anunciar. A Bíblia diz que esse homem faz uma pergunta, uma indagação: como poderei entender se alguém me não explicar? Glória a Deus. Pregar o evangelho muitos pregam, mas essa também é uma missão da igreja: ensinar a palavra que está sendo pregada. Aí Filipe ouviu a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo impulsionou ele a entrar para dentro da carruagem. Ele olhou e disse assim: eu estou lendo esta passagem em Isaías, mas eu não sei, olha aqui, por favor, eu não sei se esse texto está falando de Cristo, de quem havia, de quem é que foi. Aí Filipe, representando a igreja, disse: te acalma um pouquinho, porque nós recebemos o dom do Espírito Santo. Ei, esse texto está falando acerca da morte de Jesus, de que ele iria ao Calvário mudo, como uma ovelha muda, para dar vitória àquele povo que estava em trevas, pecados, mas lá brilhou uma luz. Ele então ficou atônito, e a Bíblia diz que este Filipe parou, e dentro, aleluia, de alguns minutos, eles pararam perto de um rio, e aquele homem perguntou: alguma coisa impede que eu seja batizado? Filipe então disse: tu crê? Eu criei. Então vai, desce as águas aí, e o Senhor será contigo. E a Bíblia diz: e desde aquele dia em diante ele serviu ao Senhor. Irmãos, há uma urgência, há uma necessidade. O mundo está faminto, não por este evangelho mentiroso, não por este evangelho da teologia da prosperidade, que Deus não ama os pobres, que se você não for rico, Deus não ama você. Mentira, mentira, mentira. O evangelho que prego é um evangelho de guerra, de batalha, de espinho, de choro, de sofrimento, de lágrimas. Aleluia! É um evangelho de glória na presença de Deus. Não este evangelho aí que as pessoas querem saúde e dinheiro. O evangelho que eu prego é um evangelho que nós podemos sofrer nesse corpo, mas se o corpo topar, a alma viverá. E é por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus aí, irmão. Vamos nos pôr em fé, por gentileza. Esteja em pé. Esteja em pé. Estão pregando um outro evangelho.
Infelizmente, estão pregando o evangelho do ter e não do ser. Vale mais a pessoa que tem e não a pessoa que é. Esta Bíblia aqui, este evangelho que eu, pastor Laurias, os obreiros, estamos compromissados a pregar, é o evangelho de que Deus não quer o que tu tem, Deus quer é você, é quem você é. Oh, aleluia! Deus não se importa com tudo que você possui, Deus se importa com quem você é. Deus quer saber qual é teu caráter, qual é a tua vida, qual é a tua atitude. É isso que importa para o nosso Deus. Irmãos, tantos evangelhos, pessoas lucrando com o evangelho, pessoas enganando usando o evangelho. Mas o Senhor diz: acautelai-vos dos falsos mestres. Nesta noite, a nossa missão é pregar e ensinar o evangelho de Jesus.